gente continua aqui com muita informação para você, porque neste sábado, 11 de abril, foi o Dia Mundial de Conscientização do Parkinson, a segunda doença neurodegenerativa mais frequente na população, atrás somente do Alzheimer, que atinge cerca de 500 mil de brasileiros, o Catelli. Renata, olha só, agora a data veio acompanhada de uma esperança. Isso é muito bom. Há um novo tratamento que é capaz de controlar com eficiência os tremores, a rigidez ou a lentidão, que são típicos desta enfermidade. O procedimento ainda é muito caro e não está disponível na rede pública, mas é realmente promissor. Preste muita atenção nesta reportagem da Ana Paula Neves. O ator Terry Crews estava ao lado da esposa quando ela revelou em um programa de TV americano que tem Parkinson. Rebecca mostrou registros da preparação para um procedimento moderno, feito no cérebro e sem cortes, capaz de conter os movimentos involuntários. O ultrassom de alta intensidade focalizado, guiado por ressonância magnética. O paciente vai numa máquina específica, vai ser ligado a um aparelho que emite essas ondas aí de ultrassom, só que numa intensidade muito maior do que é feito aí para diagnóstico, que é feito para exame. Essas ondas, elas têm o potencial de causar uma lesão em alguns núcleos-chave ali no cérebro, que são responsáveis por parte dos sintomas da doença de Parkinson. Logo após a intervenção feita para melhorar os sintomas apenas do lado direito do corpo, Rebecca mostra a mão, sem tremores. A esquerda ainda treme muito. Em setembro, ela vai fazer um outro ultrassom de alta intensidade para melhorar os movimentos do lado esquerdo. Esse tratamento ele é liberado apenas para o controle do tremor. Então, se é um paciente que tem muita lentidão, muita rigidez, nesse momento nós não conseguimos usar essa terapia para tratar esses outros sintomas. O neurologista especialista em distúrbios do movimento explica que o ultrassom de alta intensidade focalizado ainda é um tratamento caro. Aqui no Brasil, o procedimento chega a custar R$150 mil e não está disponível no SUS. É um procedimento não invasivo que pode ser muito útil, né? Uma ferramenta nova aí e bem interessante para ajudar aí no controle do tremor na doença de Parkinson. A doença de Parkinson causa a morte de células nervosas responsáveis pela produção de dopamina no cérebro. A substância é essencial para o controle dos movimentos, entre outras funções. Tremor, rigidez muscular e lentidão são os sintomas mais frequentes. Sempre que um paciente recebe o diagnóstico, ele tem sintomas que estão prejudicando a qualidade de vida, a funcionalidade dele, a gente propõe já um tratamento medicamentoso. Eu vou dar um exemplo para ver se eu consigo mostrar como que fica a digitação em alguns momentos, mas... Esses vídeos são do arquivo pessoal da Carolina. A engenheira química registrou um pouco dos desafios de quem perdeu o controle sobre os próprios movimentos. Não sei se deu para perceber aqui que eu não consigo digitar bem quando a mão está desse jeito. Agora são novos tempos. Encontramos a Carolina sem tremores. Ela fez um procedimento de estimulação cerebral profunda, DBS, uma cirurgia no cérebro em que são implantados 2 eletrodos conectados por fios a um neuroestimulador, um pequeno aparelho que fica embaixo da pele, tem o tamanho de uma caixa de fósforo e bateria acoplada. Envia estímulos para os neurônios, capazes de aliviar sintomas como tremores e rigidez. A gente vai indicar a cirurgia para pacientes que estão usando a medicação, já têm pelo menos 4 ou 5 anos de diagnóstico e mesmo com a medicação tomada de forma regular, fazendo também as terapias de reabilitação, ele ainda continua com sintomas que são refratários, que não estão respondendo adequadamente. Eu vinha sofrendo muito com os sintomas. Eu só tinha pesadelo, para mim era o normal. Às vezes as pessoas falavam, nossa, eu tive um pesadelo. Gente, era todo dia, era normal ter pesadelo. 2 anos se passaram desde a cirurgia de estimulação cerebral profunda. Carolina recuperou a autonomia, a liberdade e o direito de sonhar.
apesar da cirurgia focar e trazer mais benefícios nos sintomas motores, eu tive também muitos benefícios no não motores, como dormir. Isso eu operei num dia, no dia seguinte, 1h da tarde, eu já estava em casa. Então, quando eu cheguei em casa, eu dormi, coisa que eu não fazia há muito tempo. O Sistema Único de Saúde disponibiliza aos pacientes com Parkinson tratamentos como cirurgia e medicamentos. Mas é importante que se destaque algo mais simples e acessível. A atividade física é o único estímulo capaz de frear a velocidade de avanço da doença. E a atividade física, diferente da medicação, ela tem o potencial de lentificar essa evolução da doença. Por isso ela é tão importante aí desde o início. É um jogo de ping-pong ou tênis de mesa, como preferir. Todos aqui têm Parkinson, mas quando estão focados na atividade que exige equilíbrio, rapidez de raciocínio, velocidade e precisão nos movimentos, os sintomas da doença desaparecem. Socialização, o próprio exercício aeróbico, tudo é bom para o Parkinson. Então, estamos aqui todos juntos. A turma se encontra na Associação Brasil Parkinson, em São Paulo. Um espaço para quem decide enfrentar o problema de saúde com o apoio de profissionais e de iguais. Começou a tremedeira nas mãos. Nós achamos que era uma doença de mão. E foi tratando. 8 anos depois, eu fui diagnosticado com Parkinson. E já vai fazer com 18, quase 20 anos que eu estou com Parkinson. Aqui a gente achou isso, um amparando o outro e a gente conseguindo vencer as dificuldades. Eu faço ping-pong, tango, boxe, um monte de coisa. E melhorou bastante. Hoje quase não treme mais, né? Já treme muito pouquinho. Antes estava assim, ó. O Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais frequente na população. Perde apenas para o Alzheimer. Pesquisa recente revela que mais de 500 mil brasileiros acima de 50 anos têm Parkinson. O principal fator de risco para a doença de Parkinson é o próprio envelhecimento. Então a gente vai ter uma prevalência maior de pacientes acima de 60, 65 anos aí com a doença de Parkinson, mas essa é uma condição que pode aparecer em pacientes mais jovens, né? Reginaldo sentiu o corpo diferente quando completou 47 anos. Um leve tremor aqui, uma confusão mental ali, uma falta de percepção de alguma coisa, já indicava que alguma coisa não estava legal, não estava 100%. Os sintomas passaram a ser mais evidentes. Eu percebi que a minha coxa esquerda começou a tremer ligeiramente, depois o tremor foi para a panturrilha, depois era um tremor nos dedos, e aí eu percebi que todo o meu lado esquerdo começava com um certo tremor em determinadas horas do dia. Aí eu fui no cardiologista, eu fui no ortopedista, eu fui no geriatra, eu me consultei com um endocrinologista, reumatologista, em busca de alguma coisa que eu pudesse ter. Então eu já chegava nos médicos e falava assim, olha, não é que eu queira ter alguma doença, mas eu acho que alguma coisa está errada. O arquiteto só recebeu o diagnóstico de Parkinson 3 anos depois. Foi um choque. Eu esperava que fosse alguma coisa. Eu não esperava que fosse tão sério como uma doença degenerativa e sem cura, né? E progressiva, né, por cima. A aceitação da doença veio com um plano de ação. Reginaldo faz tratamento com remédios, fisioterapia, fono e muita atividade física. Um movimento de combate ao Parkinson. Tem que movimentar, porque o Parkinson, entre outros diversos sintomas, ele provoca uma rigidez muscular. Então, nada melhor do que você se movimentar e trabalhar os músculos para que você possa combater essa rigidez. Todo dia pra gente é um dia da gente renovar as esperanças, porque a cada dia surge alguma coisa que pode ajudar, né? Uma reportagem maravilhosa, cheia de informação e principalmente de esperança para quem tem a doença. E você pode rever essa matéria quantas vezes quiser lá no Record Plus, tá?